Oi, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bem, hoje a gente vai continuar conversando sobre verbo, tá? Nós vamos conversar sobre algumas correlações de tempo, algumas formações dos tempos, né, compostos e simples, tá bom? Para a gente poder estudar um pouquinho mais. Bem, a gente começa, né? Só relembrando o que a gente viu na aula passada, nós vimos as flexões dos verbos, vimos os tempos dos verbos, os tipos, a classificação, verbo regular, verbo irregular, como é que eu acho um verbo regular ou não, né? Vimos as vozes verbais, a voz passiva analítica, sintética, voz ativa, reflexiva, né? Vimos todos os tipos de flexão dos verbos, tá? Hoje eu deixei para nós estudarmos a formação dos tempos verbais, né? Como que eles se compõem, de que tempos que eles vêm e as correlações de tempo. Tá? Vamos lá? Bem, formação dos tempos verbais. Praticamente todos os tempos verbais simples originaram-se de formas existentes do latim. No entanto, para facilitar o estudo, parte-se do seguinte princípio: são tempos primitivos, o presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Todos os demais tempos verbais são derivados desses três. Então, turma, olha só, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, né? E o infinitivo impessoal, que eu falo para vocês sempre o quê? Que eles são o nome do verbo. Como o verbo se chama? Vender, partir, olhar, desenhar. Esse é o infinitivo impessoal. Bom, continuando aqui. A composição desses tempos, né, dos modos verbais, como é que ela faz? Olha, é claro que para a utilização concreta e efetiva da língua, não é necessário memorizar os nomes dos tempos verbais. Até hoje a gente fala sem saber o nome de todos os tempos, então não vai ser agora que a gente vai precisar, correto? No ato de comunicação, a transmissão e a compreensão adequadas das ideias expressas pelos verbos independem do conhecimento dos nomes dos tempos verbais, correto? Então, não adianta, por que eu quis dizer isso aqui? Eu tenho que saber que eu estou usando o futuro do pretérito? Não. Você vai usar o futuro do pretérito pela própria semântica, pelo próprio aspecto do contexto discursivo que você está usando, tá? Aqui eu tenho um quadro que não ficou muito, né, amplo, tá? Com os tempos, né, dos modos e um exemplo. Aqui nesse quadro eu tenho os tempos simples e compostos, tá bom? Todos aqui para vocês. Então, eu tenho o modo indicativo, eu tenho presente, eu ando. Pretérito imperfeito, eu andava. Pretérito perfeito simples, eu andei. Pretérito perfeito composto, eu tenho andado. Então, aí, já vai entrar no composto, entra o verbo auxiliar, né? E o verbo principal, tá? O tempo do verbo auxiliar não é o tempo do nome dele. Por exemplo, pretérito perfeito composto, né? Não é eu tive andado, é eu tenho andado. O ter, que é o auxiliar, ele fica no presente. O andar, que é o principal, vai para o particípio. Então, isso aí a gente tem que prestar atenção. Bom, turma? Depois aqui vocês vão vendo, ó. Modo subjuntivo. Eu tenho o presente, o pretérito imperfeito, o perfeito composto, né? O pretérito mais que perfeito composto e o futuro simples e composto. Então, na realidade, o modo subjuntivo, quando é só tempo simples, eu tenho três tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Quando ele passa a ser composto, né? Aí eu tenho mais tempos. Aí eu vou acrescentar esses três: o pretérito perfeito composto, o pretérito mais que perfeito composto e o futuro composto. Tá? Prestando sempre atenção na formação desse tempo composto. Bom, turma? E o imperativo, né, que está aqui, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, que tem uma formação, vamos dizer assim, especial, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, continuando. Bem, presente do indicativo e seus derivados.
Olha só, o presente do indicativo, ele vai dar origem a quê? Ao presente do subjuntivo, ao pretérito imperfeito do indicativo e ao imperativo. Esses três tempos aqui nascem do presente do indicativo, tá? Vamos lá. Presente do subjuntivo, né? Olha aqui. Eu tenho o presente do indicativo e o presente do subjuntivo, correto? Então, aqui, ó, primeira conjugação, segunda conjugação, tá? Então, aqui eu tiro o, ó, eu ando. Eu tiro o e coloco o é, que eu andei. Preste atenção que eu comecei o presente do subjuntivo com é, que eu ande. E vai ter esse é em todas as pessoas, tá? Tá aqui, ó. Que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles andem. Quando eu troco, eu mudo para todas as pessoas, tá? A mesma coisa aqui na segunda conjugação. Eu conheço e eu conheça, né? Aqui é segunda e terceira conjugação. Eu parto, né? Que eu parta. Partir, não é isso? Então, quando eu mudar, ó, aqui na segunda e na terceira, eu vou tirar o e vou colocar o a. Então, é eu conheço e eu conheça. E esse a? Esse a vai para todas as pessoas. Olha aqui. Que eu conheça, que tu conheças, que ele conheça, que nós conheçamos, que vós conheçais, que eles conheçam. Tá? Então tem que prestar atenção no presente do subjuntivo. Quando a letrinha mudar, muda para todas as pessoas. Bom? Agora tem uma observação aqui. Não seguem essa derivação o verbo querer, eu quero, que eu queira, né? E os verbos abaixo que não possuem o final na primeira pessoa do singular. Tem assim, turma, eu canto, eu parto, eu desenho. Esses verbos aqui de baixo, eles não têm esse o, eles têm outra desinência. Então, eu tenho aqui, ó, dar, eu dou, eu dê. Estar, eu estou, que eu esteja. Haver, eu hei, que eu haja. Ir, eu vou, que eu vá. Saber, eu sei, que eu saiba. E ser, eu sou, que eu seja. Então, vocês veem que esses 6 verbos aqui, junto com o verbo querer, eles não respeitam, vamos dizer assim, essa regra, né? Da primeira conjugação, eu tirar o e colocar o e. Na segunda e na terceira, eu tirar o e colocar o a, tá? Pretérito imperfeito do indicativo. Eu tenho aqui, ó, turma, radical do presente do indicativo. Aqui o verbo é falar. O radical do verbo falar é F-A-L. Bom? Com esse radical F-A-L, eu vou somar a todas essas terminações aqui. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós faláveis, eles falavam. Tá? Segunda e terceira conjugações do verbo viver, por exemplo, o radical seria, né, V-I-V, correto? Né? E aí, eu vivia, tu vivias, ele vivia. Então, tem essa mudança aqui, tá? Observações sobre o modo imperativo, né? O imperativo, ele é formado, constituído por 2 formas tiradas do presente do indicativo e por outras 3 tiradas do presente do subjuntivo. Tem que guardar na cabeça. O imperativo afirmativo, ele vai nascer do presente do indicativo, do presente do subjuntivo. Bom? Então, o que acontece? Vem do presente do indicativo sem o S final, o tu e o vós. Tá? Vem do presente do subjuntivo sem alteração nenhuma, turma, é só colar, hein? O você, o nós e o vocês. Então, o que vem do presente do subjuntivo, se você souber o presente do subjuntivo e o presente do indicativo, você sabe o imperativo, tanto negativo como afirmativo, tá? Agora, a única observação que eu não posso esquecer é que no imperativo afirmativo,
eu preciso das duas segundas pessoas, do singular e do plural, elas vindo do presente do indicativo sem o S final. Por exemplo, eu canto, tu cantas. Canta tu. Nós cantamos, vós cantais. Cantai, vós. Tirei o S, vira imperativo afirmativo. Tá? Vamos ver aqui. Ó, imperativo afirmativo. Tem aqui, turma, ó. Falar, verbo falar. Aqui no meio é o imperativo afirmativo. Aqui é o presente do indicativo. E aqui o presente do subjuntivo. Como que eu vou fazer, turma? Eu falei que o tu e o vós sai do presente do indicativo sem o S. Olha aqui, ó. Tu falas, fala tu. Tirei o S. Vós falais, falai vós. Tirei o S. E as outras pessoas? Eu colo do presente do subjuntivo como estão. Não precisa nada mais. Ó, fale você, falemos nós, falem vocês. Ok? O único verbo que não segue a derivação do imperativo afirmativo é o ser. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós e sejam vocês. Mas o ser é um verbo anômalo, né? Então, ele não respeita essa derivação. Todos os outros respeitam, tá? O imperativo negativo é melhor ainda, né? É um paraíso, tá? Porque as 5 formas desse tempo, elas são tiradas do presente do subjuntivo. O que eu falei para vocês? Se você souber o presente do indicativo, o presente subjuntivo, você tá, ó, nota 10 em imperativo, né? Por quê? Porque o imperativo afirmativo eu tenho aquela observação da segunda pessoa, do tu e do vós. Mas o negativo, turma, é só pegar e colocar na coluna do imperativo. Não tem erro. Olha aqui. Presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Perceberam que vai com E até o final? E o negativo? A primeira pessoa eu não tenho, né? Eu não dou ordem para mim mesma. Então eu não tenho. E as outras? Como o imperativo é negativo, eu obrigatoriamente tenho que colocar um não na frente. Tá bom? Senão eu vou entender que é o imperativo afirmativo. Ó, não estudeis tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. É só pegar do presente e colocar no imperativo. Tá? Quando a gente fala imperativo, geralmente o aluno fica meio bolado, né? Tá? Vamos lá. Pretérito perfeito do indicativo. Para obter os 3 tempos derivados do pretérito perfeito, deve-se utilizar o esquema abaixo e acrescentar às formas de cada pessoa suas desinências características, conforme o quadro abaixo. Então, tá aqui, ó, turma. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, tá bom? Tem aqui o M no pretérito mais que perfeito, o AM no futuro do subjuntivo, o tirurã, né? Boto SSE no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então você fala, por exemplo, falassem, né? Ok? Futuro do subjuntivo. Quando eles falarem, não é AM, tá bom? Pretérito mais que perfeito. É quando eles falaram, mas esse irã, lembra quando eu dei estrutura da palavra? Eu sei que muitos de vocês vão dizer, claro que não, né? Mas eu dei, por exemplo, 2 verbos de primeira conjugação, isso eu me lembro bem, que eu sempre faço isso. Eu falava assim, ó, esse, vamos supor, falaram, ele é do pretérito perfeito. E esse falaram é do pretérito mais que perfeito. As análises mórficas são diferentes. Né? No pretérito mais que perfeito, você tem na terceira pessoa do plural o R e a M. No pretérito perfeito, você tem só o M. Tá? Vocês têm essa matéria, é só dar uma olhadinha. Vamos lá. Aqui, exemplos. Os exemplos estão aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó, o verbo, né? Beber, tá aqui, ó. Eu tirei o M, tá? Aqui eu tirei o AM. E aqui eu coloquei o SSE, tá? Conforme eu falei para vocês. Vamos lá.
Infinitivo impessoal e seus derivados. O que é infinitivo impessoal? Vamos lá. Aquele que não se refere a nenhuma pessoa gramatical. Como eu falei com vocês, é o nome do verbo, tá? Isto é, aquele que não tem sujeito. Cantar faz bem ao espírito. Esse cantar tem sujeito, turma? Não. Ele até faz o papel de, mas ele não tem sujeito. Não é um verbo que tenha sujeito. Bom? Então, aqui ele está no infinitivo impessoal, porque ele não tem pessoa, tá bom? Partindo do infinitivo impessoal, obtém-se futuro do presente, futuro do pretérito e o infinitivo impessoal, né? Então, vamos lá. Viajar, ó, infinitivo impessoal, tá? Aqui, ó, eu tenho todas essas desinências que a gente já estudou, né? Tá? E tem aqui, ó, o futuro do presente. Então, eu pego aqui, ó, viajar. Tem viajar em todas as pessoas. Eu só peguei o nome do verbo e acrescentei a desinência. Bom? Ó, viajarei, viajarás, viajará, viajaremos, viajareis, viajarão. Então, eu peguei o nome do verbo e acrescentei as desinências. Tá? Aqui, né? Viajar no infinitivo impessoal, no futuro do presente, no futuro do pretérito. Eu repeti aqui para a gente poder fazer um paralelo, tá? Ok? Aqui vocês vão ver que eu só coloco o nome do verbo e acrescento a desinência, e aqui também eu coloco o nome do verbo e acrescento as desinências, do viajaria, né? Do futuro do pretérito, tá? Na formação desses tempos, né? Os verbos dizer, fazer e trazer pedem o ZE, infinitivo. Ó, dizer mais ei, né? Fica dizerei, fica direi, tá? Trazer mais iam, não fica trazeriam, ficam trariam. Então, eles perdem o ZE, tá bom? Só na formação desses tempos. Infinitivo pessoal, aí já muda. É infinitivo, mas tem pessoa, tá? É aquele que tem na frase um sujeito definido, né? É necessário acertarmos nossas contas. Quem é que vai acertar nossas contas? Nós, sujeito desinencial, correto? E aí o que acontece, turma? Olha aqui. Viajar, eu vou pegar o nome do verbo e vou acrescentar essas desinências. A primeira pessoa e a terceira, a desinência é zero. Não tem. É o próprio nome, né? Nas outras pessoas, eu tenho aqui, ó, viajar eu, viajares tu, viajar ele. Viajarmos nós, viajardes vós, viajarem eles, tá? Esse infinitivo pessoal, eu pego o nome do verbo, infinitivo impessoal, e coloco essas desinências. Lembrando que a primeira pessoa e a terceira não tem desinência, tá? Continuando. Correlação entre os tempos verbais. Vamos ver o que é isso? Quando se constrói uma determinada frase, os verbos que ela apresenta estabelecem entre si certas correlações, de tal forma que se ajustem convenientemente no que se refere a variadas possibilidades de uso dos tempos e modos verbais, tá? Observe, se elas voltassem, eu ficaria feliz. O uso da forma voltassem, que é uma hipótese, uma condição, implica o emprego da forma ficaria, que no contexto da frase expressa uma possibilidade dependente da realização ou não do fato contido. Voltassem. Então, eu só ficaria feliz caso, sob essa condição, da volta dessas pessoas. Então, tá preso a uma hipótese, né? Tá preso a uma condição, tá? Aí eu coloquei aqui de novo. Se elas voltassem, eu ficarei feliz? Não tem uma correlação adequada, porque tem uma condição e ali é o futuro do presente, algo que acontecerá na frente, tá? Observe que a forma ficarei estabelece correlação com outra forma, voltar. Aí é se ela voltar, né? Bom, aí pode.
Agora, se elas voltarem, eu ficarei feliz. Aí tudo bem. Bom, fica uma correlação adequada. Aqui é um futuro, aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vocês veem que no pretérito imperfeito do subjuntivo, na próxima oração, ele pede o futuro do pretérito. O futuro do subjuntivo, ele na outra oração pede o futuro do presente do indicativo. Tá bom? Hoje nós estudamos isso, né? Vamos fazer alguns exercícios no ao vivo, tá bom? E aí, qualquer coisa, a gente retira as dúvidas por lá. Bom, turma, um beijo e até a próxima.